Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina da Memória. Meu nome é Valdir, eu sou psicólogo, especialista em psicologia da saúde e faço parte do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que esse projeto ele é financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso através da destinação solidária da Ambev e é executado aqui pelo Lar de Fátima. Bom, hoje eu venho trazer um vídeo informativo também para que vocês possam ter contato com o Alzheimer. Quem aí já ouviu falar do Alzheimer? Eu brincava muito nas oficinas presenciais que a gente tinha que deixar o Alzheimer de lado, né? Quem que é o Alzheimer? Quem que é esse alemão famoso que nós tanto temos medo dele e que a gente quer deixar ele bem distante de nós? Se você está me assistindo, já comenta aqui embaixo se você sabe o que é o Alzheimer, se você já conviveu com alguém que tenha Alzheimer ou se você já soube de alguém que tem um diagnóstico, já sabe um pouquinho sobre essa temática e o quão importante é a gente falar sobre isso para que nós possamos identificar precocemente qualquer sinal ou sintoma dessa doença que acomete tantos idosos. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre os sintomas, tratamentos e o que é o Alzheimer. Eu já brinquei falando do alemão porque lá em 1906, tempo aí, 1906, um psiquiatra alemão chamado Alois Alzheimer, ele que então fez o primeiro diagnóstico de Alzheimer e desde então ficou dado esse nome para essa doença degenerativa que prejudica o nosso cérebro, a nossa memória e as nossas funções de atividade diária. E aí antes de começar a falar um pouquinho sobre o Alzheimer, as causas, os tratamentos, identificação de sintomas, eu já venho fazer um exercício com vocês. Preste muita atenção. Eu vou falar o nome de 3 palavras e no meio do vídeo nós vamos tentar lembrar essas palavras e ao final do vídeo nós vamos tentar lembrar essas palavras de novo. Por quê? Porque assim a gente está fazendo um exercício de memória a curto prazo, que é uma das primeiras partes do nosso cérebro, que o Alzheimer acaba sendo incidente nisso e prejudicando essa memória a curto prazo. Estão preparados? Então preste atenção que eu não vou repetir as palavras, hein? As palavras são caneta, pão francês e sofá. Grava aí que no meio do vídeo a gente vai tentar lembrar e no final do vídeo nós vamos tentar lembrar de novo. Bom, falando agora sobre o Alzheimer, que é essa doença degenerativa, que é a mais frequente nos idosos e ela afeta então a memória, o comportamento, as funções mentais de forma progressiva. E nos estágios mais avançados da doença, ela impede a pessoa de fazer as suas atividades básicas, diárias de vida e até reconhecer os outros, conseguir se comunicar adequadamente. E aqui no Brasil, segundo as fontes do Ministério da Saúde, o Alzheimer afeta cerca de 33% da população com mais de 85 anos. Quem tem mais de 85 anos que está me assistindo, olha só, olha um alerta para a identificação de sintomas do Alzheimer, já que 33% dos idosos com mais de 85 anos podem ter Alzheimer. Bom, e as mulheres são as que mais recebem esse diagnóstico. Sabe por quê? Aqui tem uma curiosidade. Por que a mulher tem mais Alzheimer do que o homem? Porque as mulheres têm uma expectativa de vida maior. As mulheres vivem mais. Então, se as mulheres vivem mais, por isso que elas têm mais Alzheimer. E os nossos grupos sempre tiveram mais mulheres também, né? Quem lembra dos bailes aí também que as mulheres participavam mais? A população idosa feminina ela é maior do que a população idosa masculina.
Bom, e falando do Alzheimer, a primeira região aqui do nosso cérebro que é afetada por essa doença é uma área que chama hipocampo. Ela é responsável pela nossa memória e pelo nosso aprendizado. E as nossas lembranças mais importantes, elas são consolidadas em outra parte do cérebro e elas não são implicadas tão cedo. Então, o que o Alzheimer acomete de início é essa formação de novas memórias. Quando eu falo para vocês da dificuldade de lembrar as palavras que eu disse antes, hein? Daqui a pouco nós vamos lembrar. Então, é a parte que o Alzheimer ataca primeiro, a memória a curto prazo. Mas sabe aquelas lembranças mais antigas? E aí quem teve contato com alguém que teve Alzheimer vai saber reconhecer isso, que a pessoa esquece o que está vivenciando no dia. Mas às vezes ela lembra daquela casa que ela morava, ela lembra do nome de alguém que ela tinha contato lá atrás. Essas memórias que ficaram consolidadas, mesmo com o início da doença do Alzheimer, a pessoa ainda recorda. Agora, as lembranças de imediato e o aprendizado, ela já não é capaz mais de fixar e de aprender. Então, vem também como um sinal inicial as dificuldades para resolver problemas ou atividades que antes apareciam ser mais fáceis e agora ficaram mais difíceis, né? E aí eu venho trazer agora 10 sinais de alerta para que vocês que estão me assistindo possam fazer essa autorreflexão e esse exercício de autoconhecimento. Vamos lá para os 10 sinais de alerta do Alzheimer? Bom, número 1. Problemas de memória que chegam a afetar as atividades e o trabalho. Você está percebendo que a sua memória está ficando mais fraca e isso está afetando as suas atividades ou está afetando o seu trabalho? Esse é um sinal. Segundo sinal, dificuldade para realizar as tarefas habituais de rotina. Você tem percebido, sabe aquelas tarefas de rotina que você sempre fez? Cozinhar, limpar a casa, limpar a geladeira, varrer a frente de casa, separar um alimento, separar a roupa. Essas atividades de rotina, está com um pouco mais de dificuldade para fazer? É um alerta. Terceiro alerta, uma dificuldade para se comunicar. Sabe quando dá aquele branco? Que eu fico buscando a palavra e eu não consigo lembrar a melhor palavra que se encaixa aqui no meu discurso? Esse também é um alerta, que as palavras fogem. Quarto alerta, a desorientação em tempo e espaço. Não se reconhecer em espaço onde que eu estou. Né? Eu não reconheço essa casa, ou eu vou passear e não reconheço esse lugar que eu já frequentei por tantas vezes, e de tempo, né? Perdido no dia, no horário, no mês, no ano. Isso também é um alerta. O quinto alerta, a diminuição da capacidade do juízo. O que é isso, Valdir? É aquela diminuição da capacidade de discernimento, de distinguir o que é certo e o que é errado. E aí, se eu perco essa capacidade de saber o que é certo e o que é errado, eu já tenho aí um sinal também de alerta para o Alzheimer. O sexto alerta é a dificuldade de raciocínio. Nossa, Valdir, tudo que mexe com o raciocínio, eu tenho que pensar demais, a minha cabeça dói, sai fumaça da minha cabeça, eu não consigo resolver. Esse também é um sinal de alerta. Não estou dizendo que são sinais da doença, são sinais de alerta. O sétimo sinal de alerta, colocar as coisas em lugares errados e fazer isso muito frequentemente. Quem aí às vezes guarda aquilo que não é de ficar dentro da geladeira, mas guardou na geladeira sem querer? Ou quem está acostumado a deixar a chave em determinado lugar e começa a deixar a chave em outro e não lembra. Então essa troca dos objetos de lugares, desde que seja muito frequente, que aconteça várias vezes, também é um sinal de alerta. Oitavo sinal de alerta, as alterações de humor e comportamento. Sabe aquelas alterações que eu estou bem, depois eu não estou bem mais, e aí às vezes eu estou irritado, agressivo, sem motivo, né? Estou triste sem motivo. Isso também é um sinal de alerta. Nono sinal de alerta, número 9,
as mudanças da personalidade. Ah, Valdir, às vezes eu não me reconheço assim. Parece que eu não era assim, o que vem acontecendo comigo? Esse também é um sinal de alerta, as mudanças da personalidade. E o 10º sinal de alerta é a perda da iniciativa de fazer as coisas. Não tenho mais vontade de fazer nada. E aí eu perco a vontade de fazer, iniciar as atividades. Isso também é um sinal. Esses são os 10 sinais de alerta em que a gente deve ficar atento sobre o Alzheimer. Percebeu se você tem algum desses sinais? É importante passar por uma consulta médica especializada. Aonde, Valdir? Na unidade básica de saúde, no postinho perto da sua casa. Não deixe de procurar ajuda se você se reconheceu em alguns desses sinais que eu trouxe enquanto sinais que podem caracterizar ali o início de um Alzheimer. Claro que se eu tenho um ou outro, isso pode ser um esquecimento comum na minha idade, mas se eu estou preenchendo quase todos esses sinais, sinal de alerta, tá? E aí agora eu quero resgatar com vocês essa memória a curto prazo. Quem lembra das 3 palavras que eu disse no começo do vídeo? Fala aqui para mim agora. Qual foi a primeira? Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Lembraram? Será que acertaram? No final vou falar quais são de novo, hein? Bom, conseguiu lembrar de 2? Conseguiu lembrar de uma só? Será que se confundiu? Como que foi? Vamos lá? Vamos revelar quais eram para tentar de novo? No final do vídeo lembrar de novo. Vamos lembrar as palavras para ver se vocês acertaram. Ó, a primeira palavra era caneta. Então, eu falei lá no comecinho, ó, caneta. A segunda era pão francês. Então, quem lembrou do pão francês, hein? E a terceira palavra era sofá. Quem lembrou das 3, hein? Caneta, pão francês e sofá. Quantas você acertou? Conta aqui para mim, para a gente ver como que está o seu resgate de memória a curto prazo. Errou todas elas? Errou 2? Errou uma? Vamos tentar de novo? Vamos fazer mais uma vez para no final do vídeo a gente fazer o resgate novamente? Ó, caneta, pão francês, sofá. No final do vídeo a gente cobra elas novamente, hein? Bom, ainda falando do Alzheimer, o quão importante também é entender que a idade é um fator de risco. Lembra que eu falei para vocês, no início do vídeo, que 33% dos idosos com mais de 85 anos podem ter Alzheimer. E agora eu trago outra estatística, que a partir dos 65 anos, e isso eu tenho certeza que tem bastante gente que me assiste que tem mais de 65 anos. A partir dos 65 anos de idade, o risco de ter Alzheimer dobra a cada 5 anos. Então, a partir dos 65, a cada 5 anos eu vou dobrando o risco de ter o Alzheimer enquanto uma doença degenerativa. Por isso que é importante reconhecer esses sinais que eu coloquei para vocês. Bom, e aí as pessoas me perguntam muito, Valdir, mas se a minha mãe e minha avó teve Alzheimer, eu vou ter também? Olha só a parte genética, o quanto influencia. Os estudos trazem para a gente que sim, há uma predisposição genética, mas a gente não pode generalizar. Ah, se a minha mãe teve, é certeza que eu vou ter? Não, mas eu tenho uma chance a mais. Então, se você teve alguém na sua família que teve Alzheimer, também é uma chance a mais que você possa vir desenvolver essa doença na melhor idade. Bom, e quais são os tratamentos, Valdir? Mas se eu reconheci, ou se é alguém que tem, como que faz o tratamento do Alzheimer? Ele tem cura? Infelizmente, o Alzheimer não tem cura. Todos os tratamentos são para diminuir os efeitos da doença, para retardar o efeito da doença, para colocar um freio, para que a doença não evolua de uma maneira muito rápida. Então, os tratamentos eles têm como objetivo adiar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida da pessoa que foi acometida pelo Alzheimer, né? E nesse estágio inicial da doença,
é possível que haja muita melhora na qualidade de vida. Por isso que é interessante descobrir no início, ser diagnosticado no início. Bom, e como que eu faço então para tentar evitar o Alzheimer na minha vida? Eu quero deixar esse alemão bem longe de mim. A gente precisa fazer estimulação cognitiva, que é o principal objetivo da nossa oficina da memória, a estimulação cognitiva. Por isso que a gente está, desde 2019, com o projeto Trilhando, além de estimular outras áreas da vida, a gente vem aqui também estimular a memória, para ver se a gente deixa a consequência do Alzheimer bem longe da gente. Então, essa estimulação cognitiva, através de fazer as atividades com a gente, fazer alguns jogos, alguns desafios de memória, resgatar histórias antigas, que é o que a gente faz muito aqui também na nossa oficina, tudo isso ajuda a prevenir. Como, por exemplo, fazer aí as atividades com a sua família, fazer os exercícios, que eu comentei também, os exercícios do professor Jim, do Lian Kun, que são excelentes. Tudo isso ajuda a preservar a nossa saúde física e mental. Por isso, é preciso ter estratégias no dia a dia para que a gente possa prevenir o Alzheimer. Além de que é necessário que nós tenhamos hábitos saudáveis, né? Cuidando da hipertensão, se tiver, da diabetes, cuidando do colesterol, de uma boa alimentação, dormindo bem, evitando o uso de bebida alcoólica, evitando o tabaco, o fumo. Tudo isso vai fazer com que a gente possa prevenir essas doenças degenerativas também. E além de cultivar o que nos dá prazer, os nossos hobbies, né? O que você faz que ainda te deixa muito feliz. Bom, tudo isso são estratégias para que a gente possa fazer estimulação cognitiva para o nosso cérebro, para deixar o Alzheimer de lado. E aí, para encerrar o nosso vídeo, eu quero ouvir de vocês novamente aquelas 3 palavras que nós falamos no comecinho do nosso vídeo. Vamos lá? Vamos para a palavra número 1. Quem lembra? Primeiro eu falei a palavra. Fala em casa qual que é. A palavra número 2, qual foi? E a palavra número 3? Vamos repetir as 3, ó. A primeira, a segunda, a terceira. Vamos revelar quais foram para ver se vocês acertaram. Ó, caneta, pão francês e sofá. Quem lembrou dessas 3 palavras conseguiu fazer esse resgate de memória a curto prazo, que é um exercício tão simples, mas que revela para a gente a importância de conseguir aprender, gravar e colocar nossa memória de curto prazo para funcionar. E se você não lembrou de nenhuma das 3, fique atento aos outros sinais que eu trouxe nesse vídeo para ver se você, através dessa autoavaliação, perceba que é necessário buscar uma ajuda especializada, passando por uma consulta com um profissional da saúde, seja no postinho na unidade básica de saúde que tem aí perto da sua casa. Não deixe de procurar ajuda. Bom, para você que assistiu o meu vídeo aqui até o final, fico meu muito obrigado, curta, compartilha, comenta no nosso grupo do WhatsApp, se você conhece alguém que tem Alzheimer, se você acertou as palavras que nós fizemos no exercício de curto prazo, e agradeço mais uma vez que vocês acompanharam o vídeo até aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima!